Olá, amados, a paz, Deus abençoe, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar aí um pouquinho sobre o mundo espiritual. A gente precisa entender que na nossa vida existe um mundo natural, que é este mundo físico onde a gente vive, onde acontece a nossa vida no dia a dia, onde a gente casa, dá-se em casamento, onde a gente compra, vende, faz tantas coisas. Mas que existe um mundo espiritual. E este mundo espiritual ele é muito mais real do que nós imaginamos. Muitas das vezes o mundo espiritual ele influencia diretamente, está ligado nas nossas vidas humanas aqui, naquilo que acontece no natural da nossa vida. Por isso nós precisamos entender. Como nós estamos falando sobre relação matrimonial, casamento, né, sobre filhos, sobre família, é preciso entender também que muitas das vezes o nosso problema ele é espiritual. Ele não é simplesmente uma crise matrimonial, um problema que aconteceu no seu casamento. É claro que existem esses problemas, é claro que muitas das nossas escolhas, das nossas ações, existem consequências. Às vezes não fomos sábias, não fomos mulheres virtuosas, os homens que não assumiram o seu lugar de marido, de esposo, e acabou tendo consequências, né? Às vezes não olhamos bem ao nos casar, a gente tinha visto ali alguns defeitos, mas a gente achou que aquilo poderia mudar com o tempo, né? Mas muitas vezes nós não entendemos que a luta ela é espiritual, existe uma ação espiritual por detrás dos problemas do nosso matrimônio. Então, para que isso a gente possa solucionar, que a gente possa entender as armas que nós temos, como lutar da forma correta, nós precisamos entender aí um pouquinho mais sobre este mundo espiritual, tá bom? E hoje nesta aula eu quero falar aí um pouquinho para vocês sobre este mundo espiritual para que nós possamos entender e aprender e conseguir aí lidar muito melhor com essas situações a partir do momento que a gente conhece, né? A palavra do Senhor diz que a fé vem e vem pelo ouvir a palavra de Deus e tudo na nossa vida é assim, a gente só consegue amar aquilo que a gente conhece, a gente só consegue entender aquilo que a gente conhece. Por isso é muito importante a gente aprender aí sobre o mundo espiritual, tá bom? A Bíblia mostra que o mundo espiritual é uma parte bem real aí do nosso mundo. As coisas que acontecem no mundo espiritual, elas afetam diretamente a nossa vida, conforme eu falei para vocês, né? Porque todos nós temos espírito, nós somos corpo, alma e espírito, né? A tricomia, né? Ali que Paulo já nos adverte. Nós somos aí um corpo, né? Dividido em três: corpo, alma e espírito. O mundo espiritual é a esfera de ação dos anjos e dos demônios. Ou seja, no mundo espiritual, os anjos e os demônios, eles estão trabalhando constantemente. Eles não dormem, eles não descansam. Então, os anjos trabalham em nosso favor. Os anjos são aqueles seres criados por Deus que ali, quando houve aquela divisão no céu, eles escolheram, eles optaram na liberdade que eles tinham para ficar do lado de Deus, para fazer ali a vontade de Deus. Os demônios são anjos também criados por Deus que naquele tempo decidiram por livre e espontânea vontade se afastar da vontade de Deus, ir contra a vontade e o plano de Deus. Lembrando que uma vez que os anjos se decidiram por ficar na presença de Deus, eles não podem mais voltar atrás. Aquela vontade foi uma vontade irrevogável, ou seja, os anjos jamais poderão agora novamente se perderem. Da mesma forma que os demônios jamais poderão se converter. Uma vez que eles escolheram por ser demônios, eles ficarão eternamente como demônios. Não tem como hoje um demônio dizer, eu não quero mais e vou voltar a ser um anjo. Não tem como. Aquela decisão que eles tomaram naquele dia foi irrevogável, porque Deus deu a liberdade para eles e eles decidiram. Então, os anjos estão constantemente ao nosso redor, trabalhando em nosso favor, para que a gente possa escolher o lado bom. Já sabe aquela pessoa que fala assim, meu sexto sentido fez isso, falou isso? Não, muito provavelmente é um anjo do Senhor que está ao seu lado, que está ali lutando, tentando de alguma forma te trazer para o bom caminho, fazendo com que você tome o caminho certo, correto, né? Da mesma forma que muitas vezes vem pensamentos na nossa cabeça, muitas vezes a gente toma decisões e você fala, poxa, não queria fazer isso, né? Muito provavelmente você foi influenciado aí por algum demônio. A própria Bíblia diz que, Paulo diz, né, que muitas vezes não faço o bem que eu quero, mas acabo fazendo o mal que eu não quero. Se influenciado pela minha humanidade, pela minha paixão pecaminosa do pecado que entra na minha vida? Sim, claro que sim. Por isso nós precisamos sempre pedir, né, que os anjos do Senhor acampem ao nosso redor. A palavra do Senhor também diz que tem demônios que estão ao nosso derredor, como um leão rugindo, buscando a quem devorar. Mas derredor é mais longe do que ao redor. Então, ao derredor estão os demônios, mas ao nosso redor, nos guardando, nos cercando, estão os anjos do Senhor. Então, sempre pedir, Senhor, que uma legião dos teus anjos fique ao meu redor. Manda os teus anjos acampar na minha casa. Envia os teus anjos a cuidar dos meus filhos. Quantas mães, né? Os filhos saem para a escola, saem para trabalhar e você não sabe como fazer, não tem o que você possa fazer. Filhos, infelizmente, na rebeldia, que saem para as festas, para as baladas, e você já falou e não resolve.
Peça aos anjos do Senhor que vá, que acompanhe, que traga de volta. Peça aos anjos do Senhor para que estejam ali com eles, de alguma forma incomodar e trazer de volta esses filhos. Então, nós temos muitos ajudantes. A Bíblia nos relata o tempo todo que os anjos estão ao nosso favor. A gente vê ali a história, né, de Elias, que está ali naquele alto daquele monte, dentro daquela cabana, né? E o ajudante, o servo dele, diz: o que nós vamos fazer? Eles são muitos e muitos, né? Os inimigos que acampavam ali ao redor, e ele estava como que perdido, ele já não sabia mais o que fazer. E ali o servo do Senhor diz, né, que Deus pudesse abrir os olhos do servo dele para que ele pudesse ver. E ele vê que mais eram aqueles que estavam ao lado dele, que ao redor daquela cabana, daquela casa, tinha centenas de milhares de anjos do céu para lutar em favor deles. Então a gente vê durante toda a Bíblia que os anjos são reais e que eles estão sim trabalhando a nosso favor. Então não tenha medo, conte com essa ajuda, peça a ajuda dos anjos do Senhor. Essa já é uma forma da gente aprender a lutar aí pela nossa família, pela nossa casa, né? No nosso mundo tem ali 3 áreas principais: o mundo físico, o mundo da mente e o mundo espiritual. Sabendo ou não, todos nós participamos dessas 3 dimensões. Então não adianta você falar: eu não acredito que existe o mundo espiritual. Você acreditar ou não, não vai fazer diferença. Você acreditar ou não, os demônios vão continuar existindo, os anjos também. Então é melhor que você procure estudar, aprender, para que você possa entender e lidar com essas dimensões aí do mundo espiritual, tá bom? Porque não adianta, não é fugindo do problema. Não adianta a mesma coisa de você falar: eu não tenho esse problema no meu casamento, e vai levando aí de uma forma qualquer que vai solucionar. Não, nós precisamos conhecer, nós precisamos entender para que a gente possa aí sair vitorioso desta batalha. A Bíblia, ela vai nos dizer que Deus é Espírito, e a verdadeira adoração tem de vir do Espírito. Então, nós já entendemos lá em João, no capítulo 4, no versículo 24, diz assim: toda vida vem do Espírito de Deus. Ele dá um Espírito a cada pessoa. E quando o Espírito vai embora, morremos. Quando ficamos separados de Deus por causa do pecado, nosso Espírito sofre porque precisa de Deus. Então, aqui o próprio Deus está dizendo que nós temos este Espírito. E o pecado, ele nos afasta de Deus. Porque é aquilo que eu sempre falo para vocês: uma alma que ela veio de Deus, ela só pode ser feliz plenamente em Deus. Então, não é na realização dentro do casamento, não é o trabalho, não é nada disso que vai trazer para você uma verdadeira realização. Se você estiver longe de Deus, se você estiver em pecado, a sua alma sofre. Isso causa dores físicas, dores terríveis. Então nós precisamos alinhar o nosso corpo, a nossa alma com a vontade de Deus. Então conhecer o plano de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Que nós sejamos santos. A palavra de Deus diz: sede santo como o vosso Pai é santo. Então nós não tenhamos medo de pedir a santidade para Deus. Muitas pessoas me perguntam: Débora, é vontade de Deus restaurar o meu casamento? Débora, é vontade de Deus transformar a minha família? Eu digo para você que sim, porque a palavra de Deus está dizendo que nós precisamos ser santos como Deus é santo. A palavra de Deus está dizendo que quando nós estamos longe de Deus, a nossa alma, ela sofre, ela padece. Então Deus, ela tem essa vontade, porque Deus quer que nós sejamos salvos. E uma pessoa que está presa no adultério, uma pessoa que não conhece o mundo espiritual, uma pessoa que está presa no pecado, ela não pode alcançar a santidade. Então é vontade de Deus libertar o seu cônjuge desses pecados, é vontade de Deus te libertar, né? Nós precisamos entender que muitas vezes nós trazemos traumas, palavras que foram faladas, votos secretos. Você já ouviu falar de votos secretos? Às vezes quando você era jovem, adolescente, você diz: eu nunca vou ser feliz. Às vezes aconteceu uma briguinha lá com um ex-namorado da adolescência, e você diz: eu nunca vou ser feliz no namoro. E você foi fazendo um voto íntimo, um voto secreto, e isso hoje traz consequências terríveis para sua vida, porque o mundo espiritual, ele vai refletir no mundo natural. Por isso nós precisamos vigiar e orar o tempo todo, tomar cuidado com a palavra que a gente fala sobre os nossos filhos, sobre a nossa vida. Eu sou burra mesmo, eu não dou conta de fazer isso, né? Ou eu nunca vou conseguir fazer isso ou aquilo. Então nós precisamos sim ir lembrando, pedindo o Espírito Santo para nos relembrar, pedindo o Espírito Santo para te mostrar lá na juventude, quando você era criança, quando você era adolescente, que se você fez votos íntimos, se você fez votos secretos, as palavras que você lançou sobre você mesmo, ou alguém da sua família lançou sobre você, e isso traz consequências. Então é o nosso primeiro exercício, é você fazer um exercício espiritual. Nesse momento que você assistir esta live, que você assistir esta aula, você vai pedir ao Espírito Santo que possa te iluminar, que você vai pedir ao Espírito Santo para que possa te levar, porque para Deus, a gente precisa entender que no mundo espiritual não existe limitação de tempo ou de espaço. Para Deus é um eterno presente. Então Deus pode sim te levar lá no passado, como se fosse agora, neste momento, e você ver aquela experiência, você vivenciar novamente aquela experiência, para que você possa se libertar, para que você possa renunciar a essas palavras, esses votos secretos. Às vezes foi seu pai, sua mãe, às vezes um parente que falou:
ó, essa pessoa nunca vai dar certo, você nunca vai ser feliz na vida. Ó, tá vendo? Vai ser igualzinho a história da mãe. Às vezes você vê de uma família fracassada, às vezes você vê de um casamento dos seus pais desestruturado, seus pais se separaram, tinha muito divórcio, tinha muita infidelidade, bebedeira, e as pessoas olhavam e falavam: ih, coitado, vai ser igual a mãe, ó, vai sofrer igual a mãe. Ah, não, essa aí não tem jeito não. Esse aí vai ser igualzinho o pai. Então, foram palavras que foram lançadas sobre você que você não tem nem consciência. Então, peça ao Espírito Santo para que possa te libertar. Peça ao Espírito Santo que possa te trazer à memória estas cenas, essas situações, para que você possa renunciar. É importante renunciar, é importante desfazer no mundo espiritual, porque a palavra diz que aquilo que é ligado na terra é ligado no céu, e aquilo que é desligado na terra é desligado no céu. Então, você precisa entender, você precisa conhecer, para que você possa desligar. Então, faça esse exame de consciência, peça ao Espírito Santo. Você sozinho não vai ter capacidade de lembrar, mas peça ao Espírito Santo que possa te lembrar, peça ao Espírito Santo que possa te levar nestes momentos, seja através de sonhos, seja através de algum pregador, para que você possa renunciar. Gente, presta atenção, palavras faladas, votos secretos, íntimos, isso traz muita maldição para nossa casa, para nossa família. Às vezes no ventre da tua mãe foi uma gravidez não desejada, não planejada, e a sua mãe sofria muito, às vezes foi solteira, tinha medo dos pais, às vezes dentro do casamento já começou um adultério e ela sofria muito e ela não queria. E aquela rejeição que a mãe sentia por medo das dificuldades, não por maldade, mas porque ela tinha medo como que seria, como que ia criar esse filho, como que ia fazer isso, ia sofrer. Esse sentimento que ela sentiu na gestação, na gravidez, trouxe para você essa rejeição, esse sentimento. Então você nunca conseguiu ser feliz, todos os namoros foram fracassados, você se apegava muito com esses namoros, e aí do nada esses namoros acabavam, você tinha uma dificuldade em terminar. Por quê? Porque já veio esse sentimento de rejeição, esse sentimento de medo, de que não ia dar certo, de que ia sofrer dentro do ventre da tua mãe. Então é preciso fazer orações de renúncia, é preciso fazer orações de cura, para que você seja curada, para que isso seja exterminado, vamos dizer, será apagado do mundo espiritual e consequentemente também apagado do mundo natural. Então faça esse exame de consciência, peça ao Senhor para te mostrar, peça ao Espírito Santo para te levar além, né, para que a gente possa verdadeiramente ter uma libertação e isso acontecer aí na nossa vida de uma forma geral, tá bom? Quando nós nos arrependemos e cremos em Jesus, cremos verdadeiramente que Ele pode nos curar, cremos verdadeiramente que Ele morreu por mim e por você, e que esta morte de Jesus, o sangue dele derramado na cruz, nos trouxe a libertação. Quando a gente faz isso, o Espírito Santo passa a morar dentro de nós. O Espírito Santo passa a ser a nossa companhia. Por isso é tão importante, quando nós nos batizamos, o Espírito Santo vem fazer morada em nós. E sempre, todos os dias, a gente pedir: vem Espírito Santo de Deus, esse Espírito que mora em mim, porque você já tem o Espírito Santo, que ele possa se manifestar, que ele possa trazer para você as revelações que Deus quer te mostrar. No mundo espiritual, nós podemos ter a certeza de que Deus está ali ansioso para que possa fazer as curas em nós, né? Unindo o nosso espírito aquele mesmo Espírito Santo de Deus. Lá na palavra em Atos dos Apóstolos 2:38 diz assim: assim é através do mundo espiritual que encontramos união com Deus e com todos os outros, que partilha o mesmo Espírito. Então, quando nós fazemos isso, o Espírito Santo cria em nós esta unidade. Então, por isso que quando você pede: Espírito Santo, mostra-me as áreas da minha vida que precisam ser curadas. Espírito Santo, mostra-me se eu fiz algum voto secreto. Espírito Santo, mostra-me se há alguma maldição, alguma palavra lançada sobre mim que está atrapalhando a minha vida de crescer, que está atrapalhando o meu matrimônio, que está atrapalhando a criação dos meus filhos. Mostra-me. O Espírito Santo vai te mostrar, tenha certeza. O Espírito Santo vai te revelar. Tá bom? A gente precisa entender também outros elementos do mundo espiritual. Além de Deus e dos homens, existem outras pessoas que agem ali no mundo espiritual, aquilo que eu falei, que são os anjos e os demônios. Os anjos, eles são espíritos criados por Deus, conforme eu já falei para vocês aí, para nos ajudar a estar sempre conosco. Então peça ao anjo, peça aos anjos do Senhor que possa estar ao seu redor, né? A palavra de Deus nos mostra muito isso lá em Hebreus 1:14, tá bom? O diabo é um anjo que se rebelou contra Deus, já falei para vocês também, e eles também estão aí querendo nos perder, assim como eles não podem mais, jamais estar na presença do Senhor, Ele não quer que nós estejamos. Por isso, na nossa vida, eles vão constantemente
diariamente, a todo momento, tentar nos tirar da presença do Senhor. E eles fazem isso a partir do momento que nos induz a fazer um voto secreto, a partir do momento que eles nos seguem espiritualmente para que a gente não veja mais solução, saída. Eles tentam de alguma forma na nossa mente, eles não têm acesso aos nossos pensamentos, mas eles conhecem muito bem, são seres criados ali, né, com muita inteligência, são seres criados por Deus, então eles têm acesso, às vezes da forma que a gente mexe o olho, da forma, às vezes alguém falou com você que você levanta a sobrancelha, um cantinho de boca que você faz, então eles conhecem muito bem a nossa fisionomia, a nossa forma de fazer, e infelizmente a gente dá muita munição para Satanás, muita, através da nossa palavra, a gente fala, a gente murmura, a gente reclama, então a gente mesmo vai dando aí as armas para Satanás, tá bom? O diabo, ele já sabe que ele foi derrotado por Deus, ele sabe que ele já perdeu esta guerra, ele sabe que ele não pode fazer. Sabe assim, o poder do diabo é limitado, tá? Mas ele tenta fazer ao máximo esses estragos, tentar colocar medo na gente. A maior arma de Satanás é colocar medo em nós, né? Ele tenta fazer ao máximo estragos, antes que chegue o dia do seu castigo final. Lá em Apocalipse 12, no versículo 12, também dá uma olhadinha, lê lá que vai ser muito interessante, tá bom? No mundo espiritual, os anjos e os demônios estão em luta. Os demônios tentam influenciar de toda forma o nosso espírito para nos destruir e fazer sofrer. Por quê? Porque o demônio, sabendo que ele não pode atacar diretamente a Deus, ele sabe que ele não pode atacar a Deus, ele não tem a menor chance contra Deus. Então o que ele faz? Ele ataca a nós, ele tenta destruir a gente, nós que somos imagem e semelhança de Deus, nós que fomos criados com amor por Deus. A palavra diz que ainda no ventre da nossa mãe, a palavra diz que ele nos teceu, ele pensou na cor dos nossos olhos, dos nossos cabelos. A palavra diz que ainda antes da fundação do mundo, o Senhor já havia sonhado comigo e com você. Ele sonhou, ele desejou. Sabe aquele negócio de gravidez não planejada? Ah, meu pai e minha mãe não planejou, mas Deus planejou, Deus sonhou, Deus quis que você estivesse aqui. Então Satanás, sabendo que ele não pode atacar diretamente a Deus, ele ataca a nós, ele tenta nos destruir, desfigurando. A gente vê hoje cada dia pessoas mais desfiguradas, né? Muitas, não tô falando aqui, não vou entrar nesse mérito se é pecado ou se não é, mas assim, a gente vê desfigurado, pessoas que mudam seus rostos, pessoas que colocam tanta tatuagem, tantos piercings, já vi pessoas que querem parecer com largatos, pessoas que querem parecer com os demônios, né, que faz aí uma caricatura da imagem de Deus. Por isso a gente vê aí tantas coisas sobre ideologia de gênero, a pessoa nasceu homem, a pessoa nasceu mulher, e aí essa pessoa ela vai se desfigurando, se transformando. Hoje existe a questão dos não binários, eu não sou homem, não sou mulher, né? Eu posso ser o que eu quiser, eu quero ser uma planta, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Ele vai desfigurando, caricaturando a imagem e semelhança de Deus. Isso toda coisa do inimigo, porque ele sabe que dessa forma é a única forma que ele tem de alguma forma atingir Deus, porque nós somos as meninas dos olhos de Deus, nós somos os pupilos do Senhor, filhos amados do Senhor. Então todas as vezes que Satanás de alguma forma ele nos prejudica, ele nos descaracteriza, ele ataca Deus diretamente. Todos nós temos uma escolha: ficar do lado de Deus ou do diabo. Simples assim. Nós precisamos lutar contra influências malignas. Nós precisamos lutar contra as coisas que vai entrando, a opressão, né? Essas aulas passadas eu falei sobre a opressão, possessão, né, diabólica, né? A opressão que Satanás fica fazendo na nossa mente constantemente através da internet, através de filmes, através de novelas, através dos telejornais, né? E a possessão demoníaca, ela é muito rara de acontecer, mas através da sugestão diabólica, né, ele fica sugerindo, através de coisas que aparecem. Já viu lá, às vezes você tá vendo uma pregação muito bacana e de repente aparece do nada lá a pornografia, de repente aparece do nada lá alguma coisa nesse sentido e você fala: meu Deus, o que é isso? Pode sim ser uma sugestão diabólica, usando daquele celular, usando daqueles meios para te perverter, para te tirar do foco que é o Senhor, né? A infestação diabólica, eu já falei para vocês, é isso, é quando o demônio ele toma conta de algo que não tem vida, né? Que não tem alma, por exemplo, do celular, de uma casa, né? Por isso que a gente fala sobre casa mal assombrada. Então o demônio ele pode sim fazer uma infestação diabólica. Então através do seu celular ele pode infestar aquilo ali e trazer imagens pornográficas, pode trazer rituais satânicos, muitas coisas que vai te afastar aí da presença do Senhor. Por isso nós precisamos tomar muito cuidado. A palavra lá no livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, diz que nós precisamos resistir ao demônio. Resistir ao demônio e ele fugirá de vós. Resistir ao demônio, ou seja, ele vai te atacar, ele vai te bater. Aqui a vitória não vem para aquele que sabe bater, a vitória não vem para aquele que bate mais, mas para aquele que sabe resistir. Toda pancada, toda paulada que Satanás te der, se você estiver enraizado na palavra de Deus, se você estiver firme na presença do Senhor e você resistir, ele fugirá de vós. É o Senhor que está dizendo: resistir ao demônio e ele fugirá de vós.
Esta é o mundo espiritual. O Satanás, ele não demora, né? E a gente precisa entender também que de uma forma ou de outra o mundo espiritual, ele tem influência na nossa vida. Ele afeta de uma forma muito direta. Primeiramente, a decisão de crer em Jesus é um ato no mundo espiritual, mas só crer em Jesus não vai transformar a sua vida. Eu creio, eu acredito que Jesus morreu por mim, eu acredito que Jesus tem poder, mas se eu não mudo a minha vida, se eu não faço aí esse exame de consciência para eu fechar as brechas, para eu fechar aquilo no mundo espiritual, renunciar, né, aquilo no mundo espiritual, aquilo continua interferindo na minha vida, aquilo continua trazendo consequências na minha vida. Pecado, gente, um dos meios mais fáceis de Satanás entrar na nossa vida é através do pecado. Às vezes você cometeu um pecado lá quando você tinha 15, 18 anos, 20 anos e você nunca confessou esses pecados, você nunca renunciou a esses pecados. Então, este portal do mundo espiritual, ele continua aberto, né? Às vezes você cometeu ali um adultério, às vezes a mentira, né? O pecado da desonra dos seus pais, às vezes quando você era adolescente, quando você era jovem, ou mesmo agora você desonrou os seus pais, você destratou, você mentia, você se rebelou contra os seus pais. E isso no mundo espiritual traz uma consequência terrível, porque a primeira promessa acompanhada, o mandamento acompanhado de uma promessa é quando Deus diz: honra teus pais, né, para que seja feliz e tenha longa vida sobre essa terra. Então pare e pense se no mundo espiritual você não desonrou os seus pais, se você teimou, se você teve um namoro que não era do agrado deles, se você fugia, se você mentia, e às vezes você nunca confessou, você nunca se arrependeu desses pecados. Era coisa de juventude mesmo, era coisa de adolescente mesmo, e você nunca confessou esse pecado, você nunca pediu perdão para os seus pais. Olha, me perdoa porque eu fui rebelde, porque eu mentia para o Senhor, me perdoa porque muitas vezes eu saí de casa escondido, falei que ia para um lugar e ia para outro, me perdoa porque muitas vezes eu saí para comprar alguma coisa e acabei gastando o troco que não era meu e não contei, falei que a coisa tinha custado mais cara. Faça esse exame de consciência, peça o Espírito Santo para te mostrar, porque nós precisamos fechar essas brechas do mundo espiritual. Se a gente quer viver muito e ter felicidade nesta terra, nós precisamos honrar os nossos pais. E honrar, gente, aqui, às vezes na cidade que você tá, você pensa: então eu preciso concordar com tudo que meu pai e minha mãe falam. Meu pai e minha mãe não é convertido, são pessoas difíceis, são pessoas ali que não vivem a fé. Não, honrar pai e mãe não é concordar, mas é respeitar, é não bater de frente, é não discutir. Eles são mais velhos que você. Se você tiver a oportunidade de evangelizar, faça com amor, mas muitas vezes você vai fazer isso com o seu trabalho, com o seu ato, com a sua atitude, com o seu exemplo, não são com palavras, né? Então, às vezes, se você não pediu perdão ainda para os seus pais pela desonra que você fez, faça. Olha, eu casei contra a tua vontade, eu quero te pedir perdão, né? Foi algo que eu desonrei vocês no mundo espiritual e às vezes aqui no mundo, diante das pessoas. Peça perdão. Débora, meus pais já faleceram, já morreu, não tem como fazer isso. Arrependa-se diante do Senhor. Fala: Senhor, eu me arrependo de ter desonrado os meus pais. Eu peço perdão. Eu peço que seja desligado no mundo espiritual essa desonra que eu fiz. Gente, o mundo espiritual, ele só vem para nós através das portas que nós abrimos, sejam de maldições ou de bênçãos. A chave está nas nossas mãos. Satanás, ele nunca vai poder entrar na minha vida e fazer o que quer que seja, se eu não der brecha, se eu não der legalidade. Então nós precisamos fechar. Então faça esse exame de consciência, peça o Espírito Santo. Hoje são esses dois exercícios de pedir ao Senhor para te mostrar, né, se você fez votos íntimos, votos secretos, se você falou alguma coisa, alguma palavra lá no íntimo do seu coração que trouxe algumas consequências, ou se alguém lançou sobre você uma palavra, seja seus parentes, às vezes na escola, né, você tinha alguma dificuldade na escola e o professor falava que você era burro, né, porque aqui o nosso intuito é trazer libertação em todas as áreas da nossa vida, não só em casamento. Às vezes você nunca conseguiu firmar no trabalho, você começa a fazer uma coisa e para, você não termina, você começou uma faculdade e não terminou, você entra no trabalho, fica 3, 4 meses e sai. Por quê? Porque às vezes você recebeu uma palavra nesse sentido, você nunca vai fazer nada, você nunca vai ser ninguém. Então o Espírito Santo, ele vai te levar a estes momentos para que você possa verdadeiramente desligar no mundo espiritual. E aí, este segundo exercício, né, que é de pensar, de pedir o Espírito Santo para te mostrar se você desonrou seus pais em algum momento da sua vida, aquilo que você fez que foi desonra para eles, porque para que nós possamos ter uma vida longa e feliz, nós precisamos fechar essas brechas, tá bom? Então esta é a primeira aula sobre o mundo espiritual. Eu acredito que você já entendeu um pouquinho, você já aprendeu um pouquinho sobre isso, então fique ligadinho nas próximas aulas, faça esse exercício, pegue uma caneta. Gente, é importante vocês fazerem os exercícios todos os dias e peça o Espírito Santo. Ele vai falar com você através de algum irmão, ele vai falar com você através de um sonho, né, e
você vai fazer essas renúncias, tá bom? Então é muito importante você desligar no mundo espiritual, tá ok? Para que você possa viver uma vida abundante em Deus. Fique ligadinho, nós teremos mais aulas sobre o mundo espiritual. Eu preciso você aprender, preciso você anotar as passagens que eu dei aqui, vai lá ler, confirma aquilo que eu tô falando para você, anote para que você possa aí verdadeiramente ter essa libertação no mundo espiritual, na sua família, no seu casamento, né, na vida dos seus filhos, para que você possa verdadeiramente viver o melhor de Deus, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Vamos aí preparando para as próximas aulas. Tchau!